No planeta Terra existe um lugar tão extremo, tão inacessível, que por muito tempo foi considerado completamente inalcançável. Um mundo onde a luz do Sol jamais chegou, onde a pressão esmagaria qualquer estrutura humana em segundos e onde a própria ideia de vida parecia impossível. Esse lugar é a Fossa das Marianas. E é exatamente isso que vamos explorar agora. Os segredos da Fossa das Marianas. Prepare-se para uma jornada até o ponto mais profundo do planeta. Um mergulho onde cada metro descido revela algo que desafia tudo o que sabemos sobre a vida, a ciência e até o nosso próprio planeta. A cerca de 200 quilômetros a leste das Ilhas Marianas, no Oceano Pacífico, existe uma cicatriz colossal na crosta terrestre. Um abismo que se estende por mais de 2.500 quilômetros de comprimento e que guarda, em seu ponto mais profundo, o lugar mais fundo já registrado na Terra, o chamado Challenger Deep. Ali, a profundidade chega a aproximadamente 10.935 metros abaixo do nível do mar. Para se ter uma ideia, se o Monte Everest fosse colocado dentro desse abismo, ainda ficaria completamente submerso. Mas o que realmente torna esse lugar assustador não é apenas a profundidade, é o que existe lá embaixo. Ao descer lentamente rumo ao fundo da Fossa das Marianas, a luz desaparece rapidamente. A poucos centenas de metros, o oceano já mergulha em completa escuridão. Mais abaixo, a temperatura despenca e a pressão aumenta de forma brutal. No fundo da fossa, a pressão ultrapassa 1000 vezes a pressão atmosférica ao nível do mar. Isso significa que cada centímetro do corpo sofre uma força esmagadora, equivalente a toneladas. Por décadas, cientistas acreditavam que nenhum organismo poderia sobreviver em um ambiente assim. Eles estavam errados. Nas últimas décadas, e especialmente após expedições recentes, descobertas surpreendentes começaram a mudar completamente essa visão. Entre 2021 e 2025, pesquisadores analisaram amostras coletadas nas profundezas da fossa e identificaram mais de 7.000 novas espécies de micro-organismos, sendo quase 90% totalmente desconhecidas pela ciência. Sim, vida. E não apenas sobrevivendo, mas prosperando. Esses organismos vivem em condições extremas. Ausência total de luz, temperaturas próximas de zero e pressões esmagadoras. Muitos deles utilizam processos químicos, e não a luz solar, para gerar energia, um fenômeno conhecido como quimiossíntese. Isso levanta uma questão inquietante. Se a vida consegue existir ali, onde mais ela poderia existir? Em 2025, uma missão com o submersível chinês Fendouzi revelou algo ainda mais impressionante. Um ecossistema completo a quase 11 quilômetros de profundidade. Não estamos falando apenas de micróbios. Foram observadas criaturas complexas, como pequenos crustáceos, vermes e organismos adaptados de formas quase alienígenas. Muitos possuem corpos translúcidos, bioluminescência ou estruturas flexíveis capazes de resistir à pressão extrema. Alguns parecem saídos diretamente de um filme de ficção científica, mas eles são reais. E talvez o mais intrigante de tudo, esse ambiente não é completamente estático. Pesquisas indicam que, mesmo nas maiores profundidades, existem correntes, movimentações e até turbulências que ajudam a distribuir nutrientes pelo ambiente. Isso cria condições suficientes para sustentar cadeias alimentares inteiras, mesmo sem luz solar. Em outras palavras, o fundo da Fossa das Marianas não é um deserto morto. É um ecossistema ativo, dinâmico e ainda pouco compreendido. Mas nem tudo o que encontramos lá embaixo é motivo de fascínio.
Existe um lado sombrio nessa história. Expedições recentes também identificaram a presença de poluição humana, incluindo microplásticos, mesmo nas regiões mais profundas do oceano. Sim, até o ponto mais remoto da Terra já foi alcançado pela influência humana. Isso levanta um alerta preocupante. Se conseguimos impactar até esse ambiente extremo, então talvez nenhum lugar do planeta esteja realmente intocado. A exploração da Fossa das Marianas também é uma história de coragem e inovação. Em 1960, dois homens, Jacques Piccard e Don Walsh, realizaram a primeira descida tripulada até o fundo do abismo. Depois disso, passaram-se décadas até que outro ser humano retornasse. Em 2012, o cineasta James Cameron fez uma descida solo histórica. E nos últimos anos, novas tecnologias permitiram múltiplas expedições, ampliando drasticamente nosso conhecimento sobre esse mundo oculto. Mesmo assim, a realidade é surpreendente. Mais pessoas já pisaram na Lua do que visitaram o fundo da Fossa das Marianas. E talvez seja exatamente isso que torna esse lugar tão fascinante. Apesar de vivermos em uma era de satélites, inteligência artificial e exploração espacial, ainda conhecemos mais sobre a superfície de Marte do que sobre as profundezas dos nossos próprios oceanos. A Fossa das Marianas permanece como uma fronteira final aqui na Terra, um território onde cada nova expedição pode revelar espécies inéditas, fenômenos desconhecidos, ou até respostas para perguntas que ainda nem sabemos fazer. Porque, no fim das contas, a grande pergunta não é apenas o que existe lá embaixo. A pergunta é: o que ainda não descobrimos? E talvez o maior segredo da Fossa das Marianas não seja o que já foi encontrado, mas tudo aquilo que ainda está esperando, no escuro absoluto, a quase 11 mil metros de profundidade. Se você achou que já conhecia o nosso planeta, talvez seja a hora de repensar. Porque, no fundo do oceano, existe um mundo inteiro que ainda está longe de ser revelado.